Olá, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nos encontramos em torno do aprendizado de Jesus. Sejam todos bem-vindos e eu os convido para elevarmos o nosso pensamento às esferas mais altas, agradecendo aos bons amigos espirituais que nos acompanham, nos amparam e protegem. Agradecemos também a Maria de Nazaré, nossa mãe espiritual, bondosa, amorosa, e elevamos nossa gratidão a Jesus por habitar nossos lares, nossos corações, nos trazer o seu Evangelho. A Jesus nós rogamos que nos eleve ao Pai, através da prece que nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal. E assim, agradecidos a Deus e a Jesus, damos início ao nosso encontro de hoje com a leitura do livro Vinha de Luz, lição número 18, intitulada Ouçamos atentos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Palavras de Jesus em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Apesar de todos os esclarecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. O predomínio das opiniões que lhe são peculiares, a subordinação de outrem aos seus pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser, a imposição da sua autoridade personalíssima, os caminhos mais agradáveis, as comodidades fáceis do dia que passa, as respostas favoráveis aos seus intentos e a plena satisfação própria do imediatismo vulgar. Raros aceitam as condições do discipulado. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Conhecemos, no entanto, a natureza humana, da qual ainda somos partícipes, não obstante a posição de espíritos desencarnados. E sabemos que a vida burilará todas as criaturas nas águas lustrais da experiência. Lutaremos, sofreremos e aprenderemos nas variadas esferas da luta evolutiva e redentora. Considerando, porém, a extensão das bênçãos que nos felicitam a essa estrada, acreditamos seria útil à nossa felicidade e o equilíbrio permanentes ouvir com atenção as palavras do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Esse enunciado que Emmanuel nos traz, ele possibilita que façamos uma profunda análise do nosso interior. Aqui ele considera uma série de coisas materiais, que são as primeiras ações que todos nós, por decorrência da própria vida, executamos antes de buscar o exercício da fé e da compreensão. Nós oramos, muitas vezes rezamos,
sem ter aquele sentimento de oração que nos eleva ao Pai. E muitas vezes nós fazemos os nossos pedidos sem considerar a necessidade do nosso esforço pessoal para conseguir os objetivos. É evidente que muitas coisas nós vamos depender efetivamente de um amparo divino, mas sem o nosso esforço em busca do alcance daqueles objetivos, pouco poderão fazer em nosso benefício porque não estamos receptivos à ajuda dos mensageiros espirituais. Então, além da fé que devemos colocar sempre durante as nossas necessidades, pelas quais a gente luta e busca realmente alcançar, existem também o despojar de nosso interior de alguns sentimentos negativos que ainda nos dificultam o caminhar. Assim eles dizem, efetivamente, com relação a esse personalismo muito pessoal que nós trazemos dentro de nós. Nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas, queremos receber loas de sucesso, de invejas até que ocorrem em função desses elogios que nos chegam para mexer um pouco com o nosso ego, com o nosso espírito. E muitas vezes essas colocações das pessoas externas enchem o nosso espírito de orgulho, enchem o nosso espírito de uma falsa perspectiva de poder, enchem o nosso espírito de uma condição de que nos sintamos, a partir daí, superiores aos outros, quando tudo isso é meramente vulgar, é passageiro, são sentimentos negativos que, na verdade, além de não nos auxiliarem em nosso crescimento espiritual, na nossa caminhada, prejudicam sim, porque retardam esse nosso caminhar. Então, quando Emmanuel nos fala para buscar primeiro, esse ensinamento de Jesus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é para considerar dentro de nós o segmento das leis naturais, as leis maiores de Deus, e as leis de amor que Jesus trouxe para nós através dos seus evangelhos, seus ensinamentos tão preciosos, seus exemplos, a sua abnegação em favor desse povo que ele nos dirige, nos governa com tanto amor e carinho. Mas perante o nosso irmão, muitas vezes esquecemos dessas coisas e não usamos dessa mesma simplicidade, dessa mesma fraternidade para com o nosso irmão mais necessitado ou que não tem o conhecimento que nós já conseguimos adquirir pela graça de Deus, não vamos esquecer isso, né? Nós achamos que são pessoas inferiores e sabem muito menos do que nós. Não é o saber que nos eleva perante Deus, é a compreensão dos seus ensinamentos, da sua justiça, do seu amor por todos nós. E o emissário de Deus junto a nós, Jesus, que nos trouxe todos aqueles exemplos de mansuetude, de simplicidade, de humildade, nós temos que ter dentro de nós. E reconhecer em nossos irmãos e irmãs menos favorecidos pela sorte material, nos seus cursos, na sua vida, nas suas necessidades, nós temos que ter, sobretudo, o respeito para com todos eles, a compreensão da situação que esses irmãos e irmãs possam estar vivenciando. E, sobretudo, tem uma palavra que acho que sintetiza bastante essa nossa conversa, que é aquele sentimento de fraternidade tão necessária para que nós possamos sentir aquela necessidade que o irmão está sentindo. Empatia é essa palavra. Nos colocarmos no lugar de nossos irmãos e irmãs e procurar entender
toda a dificuldade que estão vivenciando. E aí eu tenho certeza que nós vamos encontrar o reino de Deus dentro de nós e a sua justiça, porque teremos então para com essas criaturas ao nosso lado, à nossa frente, né, o desejo de auxiliar sem aguardar sequer nenhuma retribuição, porque já teremos recebido de Deus a complacência maior. Pensemos um pouquinho nessa lição. Ela tem outros entendimentos mais profundos, o tempo não nos permite, mas eu acho que todos nós podemos buscar, então, a lei de Deus, olhando para o nosso interior e exteriorizando os sentimentos de amor ao próximo, como nos foi ensinado. Nós vamos fazer as nossas doações neste momento, agradecendo a presença de todos vocês conosco e juntos nos unimos em pensamento, coração e doações, doando sentimentos amorosos para o bem universal, doando sentimentos de amor e carinho para toda a população terrena. Necessitada ou não, todos nós caminhamos juntos. Vibramos pelos irmãos doentes, acamados, pelos irmãos que estão nos asilos, pelas crianças tão carentes nos asilos, nas creches, orfanatos, e vamos vibrar por todos aqueles que não têm o lar para se abrigar como nós temos. Nos sentimos, então, neste momento, amparados e temos que pensar nesses irmãos que nada têm, sequer um teto, um agasalho e muitas vezes sequer o que comer. Pensemos neles, vibremos por eles e rogamos a Jesus que derrame as suas bênçãos para todos esses nossos irmãos necessitados. Nós agradecemos essa oportunidade de estarmos juntos e temos certeza que voltaremos a nos encontrar brevemente. Fiquem em paz, fiquem em bem, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos.